Você tem dificuldade em atingir as suas metas e seus objetivos? No bate-papo de hoje, conversei com William Meller e falamos um pouco sobre algumas características como persistência e motivação para que você atinja os seus objetivos. Fique neste vídeo. Bom, pessoal, o Café com Inovação de hoje, com o William Meller, nós vamos falar aqui sobre muitos assuntos, mas principalmente sobre motivação e persistência. O William vai contar a história dele e é engraçado porque a gente conversando aqui tem muitas coisas que eu me identifiquei muito, né? Então, pedi para ele compartilhar essas histórias aqui com vocês. William, obrigado aí pelo seu tempo. Fuso horário, né? Depois você conta onde você está aí pro pessoal. Mas conta um pouco aí pra gente quem é você, da onde você veio, enfim, como é que você chegou até aqui. Obrigado aí pelo seu tempo. E aí, Felipe, muito obrigado pelo convite e olá a todos que estão nos assistindo. Alegria enorme estar aqui. E como você disse, né, tem um fuso horário. Eu estou falando da Suécia, né, onde eu já moro há quase 2 anos. E eu comecei minha carreira muito cedo. Trabalho com TI já há quase 15 anos. E ao longo do tempo trabalhando com gestão de projetos, gestão de portfólio, acabei me envolvendo com o PMI também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso com voluntariado e sempre tive um foco, né? A gente falou sobre motivação, persistência, sempre tive um foco em internacionalizar a minha carreira. E hoje aqui na Suécia, posso dizer que uma parte da missão, né, que era trazer a minha carreira para outro país ou mudar de região, digamos assim, foi concluída, mas os desafios não param, né? Então, esse sou eu, e além de trabalhar com gestão de projetos, gestão de portfólios e com tecnologia, eu também venho criando conteúdo. Crio conteúdo online com foco principalmente em carreira, em produtividade, eu gosto de chamar de gestão pessoal, porque são técnicas que a gente usa para gerenciar projetos, gerenciar empresas, que na verdade a gente pode aplicar na nossa vida pessoal também. E esse sou eu, como eu disse, muito obrigado pelo convite, acho que vai ser um bate-papo bem legal. E para todos que estão nos assistindo, fiquem ligados, porque vai vir alguns assuntos que eu tenho certeza vão ser bem úteis aí para a vida da galera. Não, legal. Você comentou, né, sobre gestão pessoal, né, utilizar técnicas de gestão de projetos na vida das pessoas. Eu até costumo dizer que as pessoas podem até não trabalhar com projetos, mas a vida de cada um de nós é um projeto, né? Então a gente tem ali as interferências, tem os riscos, tem o nosso cronograma, tem os nossos custos, enfim. Então técnicas de gestão de projetos, organização, produtividade acaba servindo para qualquer um no final das contas. William, queria comentar aqui um pouco, né, começar aqui a abrir o nosso bate-papo, até relacionado a projetos e tal. Hoje você trabalha aí em outro país, você trabalha ali com gestão de projetos, TI e tal. Queria que você contasse um pouco, né, quais são essas oportunidades que tem aí fora, né, sobre gestão de projetos. E, já emendando também, queria que você comentasse um pouco da sua experiência como voluntário do PMI, o que isso te ajudou, quais foram os melhores ensinamentos, enfim, o que, de certa forma, o PMI te ajudou a alcançar esse seu objetivo aí de trabalhar com projetos internacionais? Não, perfeito. Eu acho que falando primeiramente de oportunidades, né, que é o primeiro ponto que tu citou, eu gosto de lembrar que a gente tem muitas pesquisas, hoje, dados não nos faltam de que projetos, e a profissão ao redor de gestão de projetos envolve, né, abrange muitas coisas diferentes. Então, quando a gente fala de gerenciar projetos, a gente não fala só de ter uma figura formal, né, um crachá chamado gerente de projetos. A gente tem várias funções, várias pessoas dentro de uma empresa que executam essa habilidade, vamos dizer assim, essa competência que é gerenciar um projeto. E ela é crucial. Por quê? E eu gosto muito de trazer até uma tendência que a gente vem falando hoje, que é a inteligência artificial, porque todas as empresas, principalmente, né, falando de empresas de tecnologia, elas vêm buscando formas de adotar inteligência artificial para otimizar processos, automatizar processos, melhorar a forma como a empresa né, gere, organiza e vende o seu negócio, o seu produto. E só que existem habilidades que a gente não consegue automatizar, né? A gente não consegue automatizar liderança de pessoas, a gente não consegue automatizar decisões de negócios voltadas para pessoas, para a parte emocional, né, habilidades de inteligência emocional aqui.
E a pessoa que está gerenciando projetos, que está lidando com projetos, ela precisa ter essas habilidades, são cruciais. E hoje eu vejo muitas oportunidades que estão voltadas para essas pessoas que entendem que projetos é muito mais do que somente pegar uma atividade, pegar algo que foi priorizado e tocar em diante, né? É muito mais do que isso. E falando do PMI, eu faço uma conexão muito rápida e muito tranquila com isso, porque o PMI me ensinou nesse período voluntariando, eu ainda sou voluntário do PMI, quase 10 anos já, que o PMI me ensinou que pessoas estão no centro do projeto e são as pessoas que vão receber o nosso benefício, né, o nosso resultado final do projeto. E eu aprendi muito ao longo do tempo, principalmente com esse networking que eu construí no PMI, que essas habilidades, essas coisas que a gente testa no voluntariado, elas são insubstituíveis em nossa vida. Tem um livro chamado a Idade Decisiva ou A Década Decisiva, não me lembro muito bem agora, mas vou colocar aqui vou mandar para você colocar nos comentários depois. Eu me lembro a autora, é a Meg Jay, e ela tem um TED Talk que ela fala que essas habilidades que a gente aprende voluntariando, que a gente aprende ao longo da carreira, enfim, naqueles empregos que a gente nem deu muita bola na época, são habilidades que a gente jamais vai perder. Né? E são habilidades que vão fazer parte da nossa construção, dos nossos, a gente costuma dizer, né, os nossos calos, as nossas coisas que ninguém vai tirar da gente, são a nossa bagagem. E essa bagagem o voluntariado me deu, eu costumo dizer, é de graça, porque a gente entrega horas, recebe esse aprendizado, e é muito bom, é um custo-benefício muito bom, e acho que foi crucial para me trazer hoje nessa carreira desculpa, internacional, né? E, cara, você falando isso, super concordo com tudo aí que você falou. É, bom, eu fui voluntário, né, do PMI durante 3 anos também, coordenador de branch, gerente de programas do PMI, voluntário. E é legal isso que você falou, que fazer esse tipo de trabalho voluntário ou qualquer outra coisa que você faça, ele te ajuda na sua vida profissional e pessoal, porque são os calos, vamos dizer assim, que você ganha na vida. Às vezes as pessoas elas ficam tão focadas em querer aprender uma ferramenta, estar no seu trabalho, e é uma coisa assim muito fechada que ela se Uhum, esquece de se abrir para novas oportunidades. Então, um exemplo bem prático bom, como vocês veem, né? Eu até estava comentando no off aqui com o William, né? Eu joguei basquete durante muito tempo e uma das coisas que sempre me perguntavam lá no começo da carreira de entrevista o que você faz, eu sempre comentava o basquete, porque para mim teve uma mudança muito significativa sobre trabalho em equipe, sobre autoconfiança, perfeito. enfim, sobre outras coisas que você acaba treinando fazendo outras coisas, né? No meu caso, jogando basquete. Então, sempre incentivo as pessoas a abrir um pouco a cabeça, fazer outras coisas, faça um voluntariado, faça ali uma outra atividade, porque essas atividades vão acabar acrescentando soft skills para vocês, né? E Uhum. de outras maneiras, que não um curso, que não um vídeo, uma coisa assim que abre a cabeça, né? Inclusive, logo menos aí o William vai comentar sobre leituras e tal, que para mim também é fenomenal para a gente fazer essas conexões. O, Exato. William, aí uma das coisas, né, que eu sei que você faz aí, né, é que você comenta um pouco sobre a sua trajetória e sobre aquilo que você acredita, né? A gente falou ali sobre persistência e motivação, até para outras pessoas, né, em faculdades, Uhum. cursos. Queria que você contasse um pouco para a gente aí, um pouco dessa experiência e o quão você acha importante esse negócio, essa palavra persistência. Todo mundo vê ali naquelas frases, né, de Instagram, não sei o quê, mas na prática mesmo, né, persistência, motivação, como que de Uhum. fato esse negócio mudou tua vida, assim? E eu falo muito principalmente com jovens aí, né? Porque eu comecei a minha carreira muito cedo, eu comecei ela com 14 anos, seguindo programas como o Jovem Aprendiz, que permite a gente trabalhar desde cedo, enfim, ter uma carga horária reduzida, mas nos permite ter experiências profissionais. Eu comecei desde cedo, não parei mais. E uma coisa que eu aprendi muito forte, carrego isso comigo, principalmente porque fiz muitas mentorias e tenho mentores, né? De carreira ao longo do tempo, que o básico, ele é clichê por um motivo. E as pessoas esquecem justamente do básico. Então, quando a gente fala de persistência, né, enfim, de
ter metas, né, ter motivação, de ter persistência ao longo do tempo, com garra mesmo, com aquilo que a gente quer, muitas pessoas acham que é clichê, que a gente está repetindo e repetindo coisas que todo mundo fala. Só que tem um motivo, né? Estou me repetindo aqui, tem um motivo para todo mundo falar isso. É que essas coisas elas são importantes, são cruciais, são os pilares da nossa carreira e da nossa vida também, na verdade. Né? Eu gosto de dar muito exemplo, até dei esse exemplo para o Felipe quando a gente estava conversando aqui, que às vezes algumas pessoas entram em contato comigo pelo LinkedIn ou mandam e-mail, ou até mesmo durante essas conversas em universidades no Brasil e tudo mais, falando assim, pô, o meu maior sonho é trabalhar fora do país, esse é o meu grande sonho, é tudo que eu quero para minha vida. E aí eu começo fazendo as perguntas, né? Pô, que legal, e tu está estudando inglês? A pessoa não está estudando inglês ainda. Pô, não está nem fazendo uma simples prática de graça, ouvindo um podcast, nada. Bom, vamos lá. Tu está te preparando, está fazendo algum network com pessoas que pô, vão te conectar com essas oportunidades? Também não estão, né? Daí eu fico refletindo para mim mesmo, né? Não gosto de ser duro e dizer para a pessoa diretamente, assim, que está me falando comigo a primeira vez que ela está fora do caminho, mas ela está realmente fora do caminho. Esse não é o maior sonho dela. Desculpa, mas esse não é o maior sonho dela. E é muito curioso porque quando algo é um sonho, ele é inalcançável, né? Ele está muito distante, é algo muito longe. E é por isso que eu gosto de, até para princípio da minha vida, dizer que eu tenho objetivos. Alguns objetivos são muito grandes, outros são menores, mas todos são objetivos. E se são objetivos, que significa que eu estou fazendo alguma coisa para chegar lá, né? E aí, por isso, trazendo de novo para a palavra, né, persistência, quando eu disse para mim mesmo e coloquei isso que morar fora era um objetivo, internacionalizar a minha carreira era um objetivo, eu tracei metas. Ó, se eu quero trabalhar fora do país daqui a 8 anos, então daqui a 3 eu já tenho que ter algum nível de inglês para pelo menos começar uma conversa, me comunicar. Eu já tenho que ter feito conexões com pessoas que vão me abrir algumas portas. Eu já tenho que ter participado de alguns projetos que vão ser, né, de alguma forma ou outra, conectados com o que o mundo lá fora está fazendo. Essas coisas, elas vão deixando rastros no caminho, porque a gente aprende inglês, a gente conhece pessoas, aí depois a gente faz network, a gente mostra para o mundo o nosso interesse, né? Isso é uma coisa que eu acho bem importante também, mostrar para as pessoas, não estou falando de se mostrar, de aparecer, mas deixar claro quais são os teus objetivos na tua forma de agir. Então, se eu quero ser uma pessoa, vamos dizer assim, consistente em geração de conteúdo digital, quando eu estou, quando a minha imagem aparece para alguém, seja online ou offline, ela tem que passar a mesma mensagem. O William offline e o William online tem que ser a mesma pessoa. E aí, trazendo de novo para a carreira, persistência, consistência vai fazer diferença. Então, é por isso que eu gosto de dizer que é o básico, mas o básico bem feito. Não, é exatamente isso, né? Ainda bem que você contou essa história aí desse exemplo do inglês que eu achei fenomenal, para a gente poder compartilhar aqui e que as pessoas também coloquem isso como não só como sonho, né? Mas é realmente ali como metas, como objetivos. Você acabou falando, né? Recentemente eu até acabei ouvindo de novo e participando até de um curso relacionado a isso sobre objetivos SMART. Aí você vê, pô, Uhum, objetivo SMART e tal, parece tão banal, mas, cara, não é a frase, é o motivo. É você ir uhum, atrás e criar ali atividades, como você comentou, né, sobre o que você fez para chegar até aí, e de fato correr atrás, né? Porque senão só vira uma frase bonita, né? Uma ideia que exato. não sai do papel, né? Que não tem ação nenhuma, é só uma ideia bonita, né? Então, eu acho que esse ponto específico aí eu acho fundamental. Você separar ali as atividades, às vezes vai até doer, né? Doer que eu digo Uhum. cara, você vai perder o final de semana, você vai ficar até tarde, você vai ter que abrir mão lá do futebol com os amigos, mas, cara, não é o que você quer? Vai passar. E a realização também é boa, né? Exato. E é por isso que eu acho que a consistência é tão importante, né? Eu gosto quando a gente fala do aprendizado de inglês, trazer isso, porque consistência ela é a palavra-chave, eu digo até da minha vida. Eu tenho até que fazer algumas camisetas para me usar com essa palavra, porque o aprendizado de inglês, por exemplo, tem muitas pessoas que começam super motivadas, aí estudam várias horas por dia, e aí depois ficam uns dias sem estudar, porque aquela motivação cansa no começo, né?
Só que se ao invés de estudar várias horas lá no começo e depois pararem, o mesmo vale para academia, vale para qualquer coisa na vida. Se você colocar pelo menos um tempinho todo dia, significa que todo dia você está fazendo um progresso. Significa que no final de um ano você estudou inglês 365 vezes. Pô, talvez foi só meia hora, talvez foi só 15 minutos, mas tu estudou, tu aprendeu nem que seja uma palavra nova aquele dia. E o mesmo vale para leitura, o mesmo vale, eu citei aí para academia. Não é o que tu faz com bastante vontade no começo, com bastante motivação, mas como a gente consegue continuar fazendo aquilo ao longo do tempo. E tudo, né, Felipe, está conectado. A gente falou de habilidades empresariais ou de gestão de projetos trazer para a vida. É a mesma coisa. Quando a gente começa um ano, tem um monte de gente que até entra lá na internet, né? Como definir metas para um novo ano. E aí esquece das metas, porque elas só olham para isso lá no começo. Só que se a gente traz técnicas de gestão de portfólio para a nossa vida, a gente muda isso completamente. E ao invés de definir metas para o ano, a gente prioriza coisas que estão no nosso portfólio da vida, no nosso portfólio de ideias, de coisas para fazer, e a gente vai conduzindo a nossa vida como se fosse pequenos projetos. Vira até um game, né? Eu gosto de falar, a gente faz um gamification assim da vida que torna mais divertido, torna mais leve e ainda é o básico bem feito. Não, é exatamente isso, né? Você estava falando sobre o hábito, né, ali de sempre fazer e tal. Tem até um TED Talks, uma palestra, alguma coisa desse tipo, que é do Simon Sinek, né, o cara que fez esse livro aqui, né, o Comece pelo Porquê, mas não foi sobre esse, ele falou em outro momento, e ele falou assim, cara, você vê, como é que você vê, por exemplo, que você está fazendo um bom exercício físico? Por que que você escova os dentes? Não é assim, um dia no ano que você escova 20 vezes o seu dente e pronto, está resolvido. Não, todo dia você vai lá e faz isso. A academia também. Não é um dia que você vai na academia, bota lá 200 quilos e vai levantar e você está forte e está saudável. Não é isso. É todo dia você ir, é curtir o processo, né? É você ir a um pouquinho e se melhorando aos poucos. Então, eu acho que uma mensagem de tudo isso que você está falando, que eu acho legal a gente reforçar, para as pessoas, né? Não sei se você concorda, eu vou te devolver. É, criar os objetivos que realmente façam sentido para a pessoa, se é morar fora, trabalhar numa multinacional, não sei, acho que cada um aí tem os seus objetivos, mas não só deixar esse negócio escrito. E de fato, você se expor, você criar as atividades, você de fato fazer aquele meia hora por dia, aquela uma hora por dia, porque ao final do processo, você vai conseguir atingir o seu objetivo, né? Você, de fato, você vai chegar até lá. Se você só colocar o seu objetivo lá e, eu quero morar fora, você falou, putz, e o inglês? O inglês é difícil, né? É caro, não dá, não, acordei tarde. Aí, cara, é o que você falou. Você ainda é mais você foi mais polido. Eu falo claramente, você não vai chegar no seu objetivo, ele vai ser só um post-it bonito, né? Né? Perfeito. Tem o professor Clóvis de Barros, tem vários vídeos, né, motivacionais e engraçados ao mesmo tempo na internet. E aquele clássico dele, né, sobre o aprender um texto, né? Pô, alguém escreveu, alguém criou, você só tem que entender. E é a mesma coisa para que a gente pode trazer para várias coisas. O aprendizado de inglês é uma delas. Pô, seja consistente, cria ali uma meta, mas né, senta e faz, senta e estuda, né, dedica certo tempo para fazer aquilo ali, senão não vai sair do lugar. E aí, voltando até para a carreira, é o mesmo com qualquer tipo de qualificação. Né? Hoje, infelizmente, as pessoas estão muito imediatistas. Elas não entendem que um aprendizado de inglês ele leva tempo para vir, ele precisa ser cuidado todos os dias. Mas qualquer outra habilidade também é assim. Né? A gente não vai sentar e olhar um vídeo de 10 minutos na internet e sair especialista naquele assunto. A gente não vai ler apenas um livro e vai sair especialista naquele assunto, né? Mas a gente ver vários vídeos, ler vários livros, consumir conteúdos, artigos, a gente pelo menos fica mais próximo do nosso objetivo, que é se tornar um especialista no assunto A, B ou C. Então é por isso que é necessário ter um pouquinho de boa vontade também, de conversar com o teu eu lá do futuro e dizer para ele, ó, eu estou fazendo aqui o meu melhor para que tu aí esteja numa posição melhor que a que estamos hoje, né? E por isso que metas parece algo básico, algo clichê, mas vai nos levar para algum lugar diferente, ou pelo menos um pouquinho mais perto de onde a gente quer chegar no futuro, né?
E até em linha, a gente nem falou sobre isso, hein? Ó, isso aí, pra você ver como a nossa conexão aqui no final das contas foi muito boa. Recentemente eu estava num curso sobre comportamentos, né, de empreendedor, e uma das coisas principais, talvez a principal coisa que tem ali é realmente metas, mas metas que venham de você, do coração, né, do que você quer. Então não é só, quero trabalhar fora, tá, mas quando, por quê? Por que isso aí é motivador para você e tal? Porque de fato isso vai gerar motivação, oportunidades, tarefas que você vai atrás. E é legal porque uma das coisas, né, uma das passagens ali é exatamente isso, né? As pessoas têm o costume de sempre jogar o problema para as outras coisas, né? É o sistema, é não sei quem, é porque não dá, é que não sei o quê. E normalmente as pessoas falam assim, né? Poxa, mas eu fiz o meu melhor. O seu melhor sem metas é nada. É só esforço desnecessário. Agora, se você tem uma meta e você realmente acordou cedo, criou as atividades, foi lá e tal, e eventualmente você não atingiu, aí sim você pode dizer, cara, eu fiz o meu melhor. E o que eu aprendi? Aprendi tal coisa, preciso mudar isso, preciso melhorar isso, aí sim para você chegar na meta. Agora, só o falar, eu fiz o meu melhor, se você não tiver meta, qual é o seu melhor, né? Será que você fez o seu É, melhor de verdade ou você só é, terceirizou a culpa, né? Eu sou mais direto que você, né? Você ainda falou, não, você quer, eu sou mais direto. Não, e é muito engraçado porque é que nem a gente sair para caminhar, para ir num evento, para ir em algum local, sem saber onde é. Então a gente sai, caminha, pode ficar o dia inteiro caminhando, pode ficar uma semana caminhando, você não vai chegar no local se você não sabe onde é que é. E as metas nos ajudam com isso, saber aonde a gente vai querer chegar, né? Pelo menos isso. Não, é, E, e, exatamente. Falei, falei. até um complemento legal, que daí os ciclos eles vão se fechando na nossa conversa, né? É por isso que o networking, conectar com pessoas, ele é tão importante. Porque tem vezes que a gente não sabe, e aí eu até entendo, às vezes a gente ainda não sabe o porquê que algo é importante, né? Por que que todo mundo está fazendo isso? Por que que é importante? E aí, quando a gente se conecta com as pessoas, a gente entende por que que aprender um pouquinho mais sobre, vamos pegar aleatoriamente aqui, sobre personal branding é importante. Pô, todo mundo está falando sobre isso. Aí quando a gente se conecta com diferentes pessoas, a gente entende, pô, olha só, é importante porque eu tenho uma marca pessoal, as pessoas vão ter que ver isso de alguma forma ou de outra, o meu currículo, ele é um pouquinho da minha forma de me vender, o meu LinkedIn, as minhas páginas, enfim, a forma como eu me comporto. E quando a gente se conecta com pessoas, e o PMI ele ajuda muito com isso, a gente começa a entender mais as coisas. Principalmente, a gente até falou um pouquinho sobre isso antes, Felipe, porque a gente aprende com os erros e com os acertos das pessoas. É muito bom quando a gente aprende com o nosso próprio erro, só que é doloroso, né? Dói mais, mas a gente aprende. Agora, quando a gente consegue aprender com o erro de alguém, aí, meu amigo, é perfeito. E aí, se tem gente que não aproveita, às vezes, essa oportunidade de aprender com os erros e acertos dos outros, tá perdendo uma oportunidade incrível de ir por alguns atalhos, né? Não sei se tu concorda com isso, Felipe. Não, cara, é muito legal. E aí, quando você foi falando, eu fui processando aqui. Mente ansioso é assim mesmo que funciona. Aqui nesse canal já passou o Juliano Godoy, né, que é um executivo que trabalha nos Estados Unidos, inclusive, e o assunto foi serendipidade, né? Em inglês é serendipity. E o que que é isso, basicamente, que ele falou ali? É o acaso que acontece, mas não é ao acaso, não é por sorte. Você se expõe a isso. Então, vai num happy hour, bate um papo, conversa aqui, vai surgir novos ensinamentos que se você ficasse em casa ou se você não se expusesse, né, se você não fosse, você jamais aprenderia. Então, por isso que você falou de networking, né? Cara, se força, manda um oi. Tem pessoas que não vão falar nada, né? Tem pessoas que não querem, tudo bem, talvez não seja o momento. Tem pessoas que não, veja o William, né? Eu digo eu, né, o William. Poxa, a gente se conheceu, tem tanta coisa em comum aí de carreira, de pensamento. Ele me ensinou muita coisa, eu espero estar podendo contribuir um pouco também aí com ele. Então, Com se você certeza. se expor, né? Se você vai lá e se força isso, uma caminhada, bater um papo, ouvir uma pessoa, ir num happy hour, sei lá, de alguma maneira você se expor, a gente aprende com os erros e acertos dos outros e a gente se expõe a coisas que talvez a gente não encontre num livro. A gente não vai encontrar num TED ali, talvez, né? Então, só se Perfeito. expondo mesmo para a gente crescer, né? Perfeito, perfeito. E networking, ele não é, muitas pessoas acham que é dolorido, né? Quem é mais tímido, agora até essa mensagem para quem de repente está assistindo o vídeo e é um pouco mais tímido, tem um pouco mais de dificuldade com isso.
Eu tenho um hábito, e eu faço isso todo dia de manhã, eu começo, eu abro as principais redes sociais ali que mostram os aniversários das pessoas, e o LinkedIn tem essa feature, e eu mando feliz aniversário para as pessoas. E às vezes parece super simples, parece até meio chato falar, pô, o cara manda mensagem de feliz aniversário para todo mundo do LinkedIn dele. Só que muitas vezes eu começo um assunto assim, porque daí a pessoa normalmente vai me agradecer e vai falar alguma outra coisa, e aí vai surgir um assunto, de repente, ali naquela conversa, e eu posso citar que só esse ano, nós estamos em julho, eu já tive umas 12 ideias diferentes, assim, de negócios ou projetos ou coisas que estou em execução, que surgiram de uma conversa desses felizes aniversários. Então, tu vê, né, de repente, se alguém é mais tímido para puxar assunto num evento, não seja primeiro, mas eu sei que é difícil, eu sei que é difícil mudar. Eu sei que eu entendo isso. Tem alguns amigos que são mais tímidos que a gente até está fazendo alguns trabalhos em conjunto para vencer essa timidez. Mas, pô, manda uma mensagem lá no LinkedIn da pessoa, começa uma conversa, começa um assunto, você vai ver que quanta coisa nova a gente consegue ganhar de diferentes pessoas. Principalmente, até uma dica para quem quer trabalhar também internacionalmente, né? A gente aprende que as pessoas elas são universos completamente diferentes. Em alguns locais do mundo, interromper durante uma conversa vai ser bem educado, porque mostra que tu está participando, que tu está te engajando na conversa, mas em outros locais do mundo isso vai ser completamente uma falta de educação, e a gente aprende isso errando mesmo, não tem outra forma, mas insiste que se conectar com pessoas é realmente algo que transforma, ou transformou e ainda transforma muito a minha vida. Não, fenomenal. William, só para a gente ir caminhando para os finalmente, passa rápido, meu, que o assunto tem um monte. Eu acho que Sim. se pode deixar registrado aqui para todo mundo é que desde que a gente se conheceu aí, eu acho que a gente tem bastante coisa em comum na vida, na carreira, de pensamento, então é muito legal aí poder trocar essa ideia e agora registrar aqui para as outras pessoas, né, para que a gente possa contribuir com alguém aqui com essa motivação. Queria que você deixasse aí, né, falasse, né, o que você acha importante, né, para as pessoas que precisam aí de motivação, que querem, sei lá, que tem um objetivo, no seu caso foi trabalhar fora, mas cada um tem o seu. Não sei, o que mudou aí a tua vida? É um livro, um artigo, um youtuber? É um posicionamento, né, alguma coisa, alguma característica, um soft skill? O que você deixaria aí para as pessoas para se motivar, né, para atingir o objetivo ali? Não, perfeito. Eu vou deixar. Eu acho que essa pergunta é muito bacana. A gente poderia citar inúmeros vídeos, né, pessoas, livros mesmo, mas eu vou citar dois hábitos que eu acho que eles foram os mais transformadores da minha vida, ainda são. E um deles a gente até falou um pouquinho aqui hoje, que o primeiro deles é o hábito da consistência. Eu digo que eu sou um consistente quase chato, porque eu tenho, né? Agora eu estou mais tecnológico, mais digital, mas antes eu tinha os quadros brancos mesmo, onde eu marcava hábitos que eu queria desenvolver, se eu conseguir cumprir todo dia ou não. E hoje eu utilizo isso online, né? Até vou criar um conteúdo falando como eu utilizo esse quadro, acho que vai ser bem legal. Mas consistência é algo que realmente eu sou muito chato. Eu tento todo dia ver se, ó, eu tinha programado que durante 100 dias eu iria ler X páginas de livros, né? Ler X páginas, enfim, ou ir para academias todos os dias por 100 dias. E se eu não marcar, se eu não marcar lá no quadro que eu fiz aquela atividade no dia, cara, eu não durmo. Então, é por isso que eu digo que eu sou chato, mas essa chatice, ela leva a gente para algum lugar. Então, por isso que o hábito da consistência, de ser consistente, de ser chato consigo mesmo, eu acho tão importante. Eu vou deixar essa dica para as pessoas. E o segundo também é um hábito, que é o hábito da leitura. Muitas pessoas talvez estão assistindo esse vídeo e não tenham oportunidade ou ainda não se organizaram para poder viajar, né, explorar o mundo, conhecer o mundo. Só que cada livro que a gente lê, cada história que a gente vê diferente no livro, ela é uma viagem que a gente faz. O hábito da leitura é, sem sombra de dúvidas, o hábito que transformou a minha vida, que fez eu mudar a minha opinião mais de uma vez. E eu acho que é bom a gente mudar de opinião se isso estiver embasado em dados e fatos, né, motivos bons para mudar de opinião, vale a pena mudar a nossa opinião. E a leitura me ajudou a ver o mundo de outra forma, ou de diferentes formas. É por isso que eu digo para quem está assistindo esse vídeo que vale a pena explorar os livros. Tem um mundo
ou vários mundos para ser explorado dentro dos livros, né? Atrás do Felipe ali tem vários livros. Se você quiser dicas de leituras, com certeza pode perguntar para ele, que ele vai sugerir alguns vídeos, alguns livros. Eu também gosto de sugerir livros o tempo todo. Enfim, leitura e consistência com certeza vão mudar a sua vida. Seja consistente em ler livros e aí você vai ver o quão impressionante você vai ser, quão diferente você vai ser daqui a um ano. Não, com certeza o que você falou e, cara, livros talvez seja um investimento barato, mas para você, para a Uhum, gente crescer, então fica aí a sugestão, acho que faz muito sentido mesmo. E William, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado aí por compartilhar ideias. Você é um cara fenomenal, com uma carreira incrível aí, eu já falei isso para você. Eu acho que compartilha aí com as pessoas, sua rede social, enfim, fala um uhum. pouco aí também do seu canal e que você aí se desafiou a fazer e agora tá crescendo. Conta um pouco aí sobre redes sociais e mensagem final. Obrigado mesmo. Perfeito, eu agradeço demais o convite, é muito legal. Vou sempre topar esse tipo de bate-papo e se alguém que está assistindo quiser conversar um pouco mais, entender melhor algum assunto, sou super, super aberto para ter outros bate-papos, para a gente conversar mais. Muito obrigado, Felipe, e é muito legal estar aqui falando contigo. Como tu mesmo falou, a gente teve uma conexão bem legal de vários aspectos de vida e carreira aí. Bom, eu também quero deixar, então, como tu falou, o meu conteúdo aberto para as pessoas. E eu me desafio, né? E como eu disse, o inglês ele é uma língua que a gente está sempre aprendendo, sempre melhorando. E eu me desafio a criar conteúdo em inglês hoje, justamente para ter um obstáculo a mais a ser superado, que é de ser cada vez mais natural em outra língua. E hoje, morando em outro país, isso é fundamental. Mas eu escrevo, né, conteúdos online, artigos focados em carreira, produtividade, organização pessoal há muito tempo. Tenho blogs, desde que começou a ter blogs na internet, eu sempre gostei muito de escrever, é a minha forma de compartilhar conhecimento. E tudo isso eu coloco lá no williammeller.com. Então, quem quiser conferir, toda segunda-feira, sem falta, consistentemente, tem um artigo novo. Toda quarta-feira tem uma dica de um livro que eu li e trago meus highlights, o que eu marquei do livro para as pessoas. E toda sexta-feira, dicas de outras leituras, né, que eu consumi durante a semana, como artigos, postagens de blogs. Então, toda semana tem esse conteúdo lá no williammeller.com e você pode se inscrever na newsletter e vai chegar no seu e-mail aí. E além do mais, eu me desafiei, e o Felipe sabe disso, ele inclusive soube do desafio, que foi de lançar todo o meu conteúdo a partir de agora também em vídeos, né? Que é muito curioso, que eu gosto muito de falar em público, mas colocando uma câmera na minha frente parece que tudo muda. E eu estou superando essa barreira com muita alegria, porque na verdade estou gostando bastante desse novo mundo. Então tem um canal lá, acho que o Felipe vai deixar aqui na descrição para vocês, que acabou de começar e espero que vocês gostem, possam se inscrever, possam consumir bastante conteúdo também sobre carreira, produtividade, organização pessoal, gestão de projetos. Vai ser uma alegria compartilhar com vocês mais e mais conhecimento. E por fim, só para encerrar então, no meu LinkedIn, no meu Instagram, todos os dias, consistentemente, eu também compartilho lá alguns highlights de livros ou algum conteúdo bacana. Então, podem me seguir, vai ser uma alegria. Estou criando bastante conteúdo e pode me incomodar, no bom sentido de mandar mensagens. Eu respondo todo mundo. Podem comentar que vão ser muito bem acolhidos lá, tá bom? Felipe, de novo, muito obrigado pelo bate-papo, foi muito bom estar aqui hoje. Não, show de bola. Todos os links que o William comentou, eu vou deixar aqui no primeiro comentário para facilitar. E falando em desafio, né? Primeiro que é um cara consistente. Então, segunda, quarta, e sexta, tá sempre lançando conteúdo lá. E o desafio para quem está nos assistindo e chegou até aqui. Se você tem dificuldade sobre inglês, se você tem dificuldade aí de ouvir, né, pessoas falando em inglês, mas você gosta de temas de projetos, de produtividade, enfim, tudo que a gente falou, olha um belo desafio. Segue o William lá, ele fala sobre esse tema. Ele é brasileiro, né? Tá morando fora, fala inglês ali e tal, mas ele é brasileiro e tal. Então, vai lá, assiste o conteúdo, se desafia isso. Então, isso vai, para quem gosta do tema, é legal aprender inglês com o tema que gosta, né? Então, é super legal. E se tiver Perfeito. E algum um brasileiro não problema, vai usar uns termos tão complicados, então melhor ainda para treinar o ouvido. exato, se tiver alguma dúvida, tenho certeza aí que o William se deixa à disposição também para ajudar, eventualmente no entendimento, numa palavra, alguma coisa do tipo.
Então fica aí o desafio aqui para quem chegou até aqui. Acompanhe o William lá nesses temas, que é super legal. William, obrigado mais uma vez aí, valeu mesmo, obrigado pelo café e até a próxima. Até a próxima, um abraço, tudo de bom.